8 de janeiro de 2026. Existem datas que, queiramos ou não, marcam as nossas histórias. 6 de janeiro, nos Estados Unidos, marca a história deles. Foi a tentativa de golpe contra o parlamento americano. 6 de janeiro. Pois o Trump, naquele movimento contínuo dos que disputam o poder, construiu uma campanha publicitária que está correndo pelos Estados Unidos, que mostra a visão do grupo trumpista que aquela invasão ao Capitólio, que resultou na morte de pessoas, de servidores públicos, de manifestantes, não foi uma tentativa de calar o parlamento americano, porque ele tinha perdido a eleição. 8 de janeiro, no Brasil. Todos nós, eu me lembro, eu estava na praia aquele dia, férias. O Brasil inteiro acompanhou aquele horror na Praça dos Três Poderes. A destruição, a violência, aquelas falas desencontradas, a imprensa atônita, pessoas que estão no campo democrático perplexas. O Brasil recebia ali a última expressão, o último estertor da tentativa de golpe de Estado. E ainda hoje no Brasil existem setores, especialmente no mundo reacionário da extrema-direita fascista, que tenta, como Trump, construir a sua narrativa. Qual é o modo que se tem de tentar preservar a factualidade histórica? É não se omitir, é não fazer de conta que o 8 de janeiro de 3 anos atrás não aconteceu, como tem gente que tenta fazer isso. Tem gente que é capaz de fazer concessões políticas pequenas que trazem o seu valor. Quando se faz concessões políticas pequenas, se mostra nada mais do que a pequenez daquele que concedeu, que retrocedeu, que recusa a história para um benefício grupal, pessoal, comunitário, como é o caso do presidente da Câmara dos Deputados, do Hugo Mota, como é o caso do Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional do Senado. Hoje não é dia de comemoração. Hoje é dia de marcar a memória, fincar um nunca mais que não se repita. O Trump, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos há 1 ano e pouco, e parece que já faz 15 anos que assumiu, tá no estrago que esse cara tá fazendo no mundo. Primeira coisa que fez, indultar os bandidos. Dentre os bandidos indultados, porque o mais importante era fazer política, estavam traficantes de drogas, etc. Mas ele fez isso. Por quê? Porque queria marcar politicamente a posição reacionária fascista, que ontem, mais uma vez, se expressou nos Estados Unidos com a morte de uma cidadã americana pela polícia fascista antimigratória. Manifestações pululam pelos Estados Unidos, por todos os estados lá. Em Minneapolis isso aconteceu. Produto de quê? Deste tipo de postura
que tentam apagamento histórico. O Brasil não deve ser assim. Tem tanta gente que eu tenho discordância política severa que não me constrange abraçá-los, porque são democratas. Muitos democratas conservadores, hoje um pouco abchornados. Abchornados quer dizer constrangidos. Falam com cautela sobre a necessidade de mantermos nossas memórias. E por que eles falam com cautela? Porque a extrema-direita reacionária, a extrema-direita desleal, os ataca de uma maneira tão vil, que eles, para sobreviverem politicamente, exercem suas convicções de forma, vamos usar a seguinte expressão, cautelosa, para não falar covarde. Pois hoje no Brasil, 8 de janeiro, um dia para ser marcado a destruição do Supremo Tribunal Federal, a destruição da representação do povo, a destruição do Palácio Planalto, seres incultos, seres grotescos, próprios de uma manada que se move pelo bílis derramado, pela crença, pela fé, pela dissonância cognitiva, que infelizmente cada vez mais tem protagonismo na expressão política brasileira e internacional. Nós precisamos ter em conta o que está acontecendo no mundo, o que o Trump está fazendo. Ontem o Trump chamou os republicanos e disse: se vocês não vencerem as eleições de midterm, eu posso ser empichado. Por que será que ele está dizendo isso? Porque será que quando ele deu a entrevista na Venezuela, sobre a Venezuela, além daquele negócio de business, como ele fez em Gaza, né, cheio de cadáveres à volta, assim, parece que na Venezuela já são mais de 100. Mas o tema do Trump não são as pessoas nem os cadáveres, né, o petróleo, a grana, o resort em Gaza. Quando ele diz isso é porque ele sabe o que ele fez. E naquela entrevista ele deu os recados. Eu já mandei a Guarda Nacional, né, para Los Angeles e os tantos lugares lá nos Estados Unidos, Washington, etc. O que ele está falando? Ele está falando aquilo que ele sabe que fez. E por que ele sabe que fez? Porque este é o projeto político que ele anunciou. E todos sabem o que esse cara e esse grupo dele pensam. Olha o tema Groenlândia. E outros tantos que virão. Saiu de mais de 60 organismos internacionais. É mais do que unilateralismo, muito mais do que isso. O nome disso é imperialismo. Ataca seus parceiros históricos como os parceiros da OTAN, porque quando ele fala de Groenlândia, ele ataca a Dinamarca. Ele ataca a soberania dos povos, como se o povo, na cabeça dele, o povo americano, fosse aquilo que ele acha que é e não é. Portanto, nesse 8 de janeiro no Brasil, penso que é um dever cívico brasileiro marcar a data como uma data de repúdio a esses covardes reacionários, Barlaboso, que é um bando de cagão, é gente que foge na hora de prestar contas das suas ações, fogem, literalmente foge. Zambelli preso na Itália, Ramagem nos Estados Unidos, aquele outro que tentou fugir pelo Paraguai, Bananinha autoexilado, vergonha, traidores da pátria. Então, que o 8 de janeiro sirva para isso. Nós temos uma necessidade comum, acreditem, é manter a democracia brasileira, manter nossas memórias ativas e vivas. E mais do que isso, não perder a capacidade de pensar e, na hora de fazer escolhas, saber que princípios
são inegociáveis.